Não fui a tempo de dizer ao irmão Rodrigo para continuarem de pé. Eu não queria fazer-vos levantar uma outra vez, mas bom dia, amados. Então, com muita tristeza, mas tem que ser, estamos... Obrigado, levantaram-se prontamente. Abram em 2 aos Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. E hoje, como eu estava a dizer, com muita tristeza, mas tem que ser, vamos terminar a segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos terminar a exposição da mesma. E vamos ler então a palavra de Deus dos versículos 6 do capítulo 3 até ao versículo 18, o último versículo desta segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos ler então a palavra de Deus. Diz assim: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de facto, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é do próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Oremos. Senhor, ensina-nos a Tua palavra, Pai, faz que ela frutifique nos nossos corações e que nos motive a viver ordeiramente, Senhor, para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Obrigado. Bom, então, como eu tinha dito, estamos então na última porção da segunda carta aos Tessalonicenses. E Paulo, nesta última porção, na verdade, ele vai dar uma última exortação, um último tema de exortação à igreja em Tessalónica. E é nisso que nos vamos deter nos próximos minutos juntos. Mas pensando um bocadinho sobre o nosso contexto, o mundo, o país onde nós vivemos. Na verdade, se pudéssemos caracterizar por uma palavra em particular, e definiria bem os tempos em que vivemos, seria desordem. Está bem? Desordem em todo lado. A economia oscila, tanto valoriza como desvaloriza, e nós sentimos isso até no nosso próprio país. Na política, até no próprio país, nós vivemos uma desordem. Tamanhos escândalos que só esta semana até tivemos conhecimento da nossa política, dos nossos políticos. Até no futebol há desordem. Não há meio dos clubes conseguirem ganhar constantemente e andamos todos a discutir uns com os outros, o Benfica, o Sporting e o Porto.
mais as suas derrotas ultimamente do que as suas vitórias. Então, na verdade, se há uma palavra que define bem o contexto, o mundo onde nós vivemos é desordem. Mas é precisamente por isso que o apóstolo Paulo, nas palavras que nós lemos, ele vai dar um conjunto de exortações à igreja em Tessalónica. Por isso vamos deter-nos agora no versículo 6, em que o apóstolo Paulo, de uma forma muito clara, como não disse ainda nesta carta, ele diz no versículo 6, nós vos ordenamos, irmãos. Nós vos ordenamos. Então, nestes versículos 6 a 13, nós vemos então a ordem perante o problema da desordem na igreja em Tessalónica. A ordem de Paulo perante o problema da desordem. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, com o peso, não simplesmente com as palavras do apóstolo Paulo, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui uma primeira exortação do apóstolo Paulo, que ele ordena à igreja em Tessalónica que se apartassem de todo o irmão que ande desordenadamente. Esta exortação a que se pudessem afastar dos desordenados. Esta é a primeira exortação que vemos aqui do apóstolo Paulo. E esta palavra desordenados, que se vai repetir mais 2 vezes, ou o mesmo conceito mais 2 vezes, no restante destes versículos que iremos estudar, na verdade é um conceito que até se pode beber no grego do exército, que significa indisciplinados, falta de disciplina, falta de ordem. É aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui para a igreja em Tessalónica, para eles se afastarem dos indisciplinados. E dando já até uma dica do que é que significam os indisciplinados, o versículo, na verdade, o versículo 11 dá-nos luz sobre o que é esta indisciplina, o que é esta desordem. Esta desordem, na verdade, é preguiça. Estes irmãos que viviam desordenadamente, eles viviam com preguiça. Porquê? Porque o versículo 11 diz que eles andavam desordenadamente, não trabalhando. Então estes irmãos desordenados eram preguiçosos. E o apóstolo Paulo refere que eles tinham que se afastar deles. Ora, esta não é a primeira vez que vemos referência a este problema na igreja em Tessalónica. Podem abrir comigo, já que é tão perto, podem abrir comigo na primeira carta aos Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 14. Okay. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Nas exortações finais, o apóstolo Paulo dá luz sobre este problema. Ele diz, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Está na mesma classe de palavra, é da mesma família. Insubmissos, desordenados. Quer dizer, indisciplinados, ou melhor, preguiçosos. Então, o apóstolo Paulo já tinha dado luz sobre este problema na primeira carta e exortou a igreja a que pudesse admoestar este tipo de pessoas. Na verdade, esta minoria que existia nesta igreja. Então, voltando para a segunda carta aos Tessalonicenses, na verdade, nós vemos que isso estava a propagar-se na igreja em Tessalónica. Pessoas que eram preguiçosas, ou como também o Novo Testamento designa, ociosas. Não é? E esta é a primeira introdução de Paulo ao problema que nós vemos. Então, a preguiça, a desordem, que estava a começar a tomar conta da igreja. Mas ele continua, o apóstolo Paulo, exorta estes irmãos a afastarem-se dos irmãos preguiçosos, mas ele dá luz sobre o exemplo do apóstolo Paulo. E nos versículos 7 a 10 nós vemos então, apesar deste problema na igreja, nós vemos
o exemplo contrário, o bom exemplo de Paulo na igreja em Tessalónica. Ao contrário da desordem na igreja. Porquê? Porquê que Paulo dá então esta exortação? No versículo 7 continua o apóstolo Paulo, em que ele diz: pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, não é? Visto que nunca vos portamos desordenadamente entre vós. Então estes irmãos estavam a andar desordenadamente, e até eu nem mencionei, não segundo a tradição que eles tinham recebido de Paulo, Silas, não é? Da forma como proceder, é o que significa a palavra tradição, um ensino que se reflete na prática, não é? E eles não seguiram o exemplo de Paulo e Silas, que sabemos que tinham estado ali em Tessalónica no começo da igreja. E eles tinham deixado efetivamente este exemplo para que eles não se portassem desordenadamente. E ele continua a dar elementos deste mesmo exemplo. Como é que eles foram de exemplo na ordem para a igreja em Tessalónica? O versículo 8 continua: nem jamais comemos pão à custa de outrem. Ou seja, eles sustentaram-se a eles mesmos enquanto estiveram ali, pelo menos 3 sábados, 3 semanas estiveram ali em Tessalónica, eles sustentaram-se a eles mesmos. Continua o versículo 8, em que diz: pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos. Então eles trabalharam de dia e de noite, constantemente, e de forma até sofrida. Paulo menciona aqui o seu labor, a sua fadiga. E é interessante que ele menciona isto também na primeira carta, dando testemunho de como é que a igreja em Tessalónica surgiu. Ele menciona que, na verdade, eles não chegaram à igreja com intuitos gananciosos, mas ele faz lembrança na primeira carta do labor e da fadiga do seu trabalho, que labutaram noite e dia com um propósito, para não viver à custa da igreja em Tessalónica. Diz isto Paulo em 1 Tessalonicenses 2, 5-9. Ele diz: labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Então eles trabalharam, deram exemplo de como deveriam viver trabalhando, para não serem um fardo pesado para os irmãos ali em Tessalónica. Na verdade, fizeram isto até o apóstolo Paulo por amor, por verdadeiro amor à igreja. Esta mesma passagem em 1 Tessalonicenses diz que nos tornamos carinhosos entre vós, com a lama que acaricia os próprios filhos, e por isso estiveram dispostos a sofrer, a trabalhar, até viver em ordem, ao mesmo tempo que pregavam o Evangelho, semeavam o Evangelho na igreja em Tessalónica. Na verdade, não era estranho isto para o apóstolo Paulo, não era a primeira vez que ele fazia isto. Se bem se lembram, na primeira carta aos Coríntios, e na verdade Atos também menciona isso, que Paulo chegou ali à cidade de Corinto, encontrou-se com Priscila e Áquila, que os 3 tinham o mesmo ofício, tinham a mesma profissão, que era fazedor de tendas. Então Paulo ali também se deteve a trabalhar. Paulo esteve 1 ano e meio em Corinto e esteve a trabalhar arduamente, a partilhar o ministério da pregação do Evangelho com um trabalho, com as mãos, com o trabalho manual, fazendo tendas. E ele fazia isto por amor à igreja, para não ser um fardo maior para os irmãos ali, que muitos, e a realidade é que muitos passavam necessidade e não podiam sustentar o apóstolo Paulo. Não é? Até tanto que ele menciona no versículo 9 de 2 aos Tessalonicenses: não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós, mesmo para nos imitardes. Então, na verdade, eles tinham direito de ser sustentados, mas eles abdicaram disso mesmo, para não serem um fardo para a igreja em Tessalónica.
não é? Na verdade, eles estavam dispostos a sujar as mãos, a fazer trabalho manual, ainda que eles eram dignos, tinham direito a honorários, dobrados honorários, até como nos diz a palavra de Deus, por amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho, disse Paulo a Timóteo, que sejam dignos de dobrados honorários aqueles que presidem bem, sobretudo aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Então devem ter direito a honorários, devem ser recompensados, até financeiramente, materialmente, por isso. Mas vemos então, por amor à causa de Cristo, por amor aos irmãos, abdicou então desse sustento. E isto traz-nos também aplicações para os líderes de igreja, para pastores, para diáconos. Este mesmo exemplo de labor e fadiga do apóstolo Paulo enquanto pregava o Evangelho. Uma coisa que devemos aprender aqui, aqueles que são líderes, aqueles que são pastores, anciãos, diáconos, talvez até irão assistir mais tarde. Na verdade, o que o apóstolo Paulo nos ensina é que os líderes numa igreja devem estar dispostos a sujar as mãos. Devem estar dispostos a fazer trabalho manual, não é? A carregar pesos, a cortar relva, se for necessário. Okay? Devem estar dispostos a trabalhar. É este o exemplo que o apóstolo Paulo nos deixa aqui, de trabalhar em labor e fadiga. Os líderes, pastores, anciãos, diáconos devem estar dispostos a isso. E a igreja deve testemunhar também desse mesmo esforço. Que não são pessoas isoladas dos demais, mas que compartilham do serviço também. Quando é necessário fazer algo, devem, de vez em quando, também juntar-se a esse mesmo trabalho manual na igreja de Cristo. Segundo, também, algo muito importante, devem ser munidos de um espírito de sacrifício. Na verdade, a situação ideal para um ministro da palavra, como nos apresenta o Novo Testamento, começando ali em Atos, deve ser que os pastores, os anciãos, aqueles que têm a responsabilidade do ensino, se afadiguem nisso mesmo, no ensino. Dediquem tempo e muito tempo a estudarem a palavra para a apresentarem fielmente. Mas, se por algum motivo a igreja não os pode sustentar com honorários, eles devem estar dispostos a sacrificarem-se, a ir trabalhar, como é a realidade, ou foi a realidade da nossa igreja, outrora, quando o pastor Tiago trabalhava também na PT no início do seu ministério, enquanto servia aqui também na igreja. Então, um ministro deve estar disposto perante a necessidade de sacrificar-se, esforçar-se, labutar, afadigar-se até num trabalho manual, um trabalho secular, como é mencionado muitas vezes. Mas, obviamente, a situação ideal para um ministro da palavra é estar dedicado a maior parte do seu tempo à palavra de Deus, ao estudo da palavra. E a igreja de Cristo deve honrar também os seus ministros nisso mesmo, honrando materialmente os seus líderes, os seus pastores, com honorários, especialmente aqueles que se afadigam na palavra. Então este é o exemplo que devemos ter como líderes, não é? Quando necessário, trabalhar, pôr as mãos à obra. Se possível, ainda que, se possível, o ministro deve se ocupar, sim, do estudo da palavra. Então vemos aqui nos versículos 7 a 10 o exemplo de Paulo. No versículo 10 ele menciona e continua a falar deste exemplo, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então o apóstolo Paulo já tinha reconhecido que isto era um problema ali na cidade de Tessalónica. Entenderam o problema, trabalharam e afadigaram-se em favor da igreja de Tessalónica,
aliviando o fardo, mas eles reconheceram que este era um problema na cidade de Salónica, que havia pessoas que não queriam trabalhar. E foi-lhes ordenado, se não querem trabalhar, também não comam, também não tenham sustento, não sejam sustentados. Não é? É muito diferente dos dias de hoje até. Okay? Onde, na verdade, muitas pessoas se confortam, não querem trabalhar, até no nosso país isso é uma realidade, mas querem viver à custa de subsídios. Não querem trabalhar, querem ficar em casa e viver à custa de subsídios. Completamente aptos para trabalhar, mas querem ficar em casa. E muitas vezes nós, digamos de forma geral, os habitantes, as pessoas, pensam que o Estado tem que suprir essas pessoas, tem que sustentar essas pessoas. Não é? Não, na verdade, essas pessoas têm que trabalhar. Essas pessoas têm que trabalhar. Hoje em dia, até já se pensa em dar um subsídio mínimo universal. Não sei se vocês já ouviram um subsídio, não estou a usar o nome correto aqui, um rendimento mínimo universal. Este é que é o termo, não é? Onde quer trabalhes, quer não precisas trabalhar, mas o Estado vai-te dar um rendimento. Okay? E tu vais poder ficar em casa, tá? No sofá, ver televisão. Tá bem? Então, é esta a ideia que também se já está a propagar, já está a ser estudada até aqui em Portugal. Houve, acho que um partido que pensou nisso como proposta, ter um rendimento básico mínimo, okay? Para as pessoas, para poderem ficar em casa e o Estado sustentar essas pessoas. Bom, nós vemos o que é que a palavra de Deus nos diz em relação a isso. Tem que trabalhar. Okay? Tem que trabalhar. E esta é a ordem do apóstolo Paulo para a igreja em Tessalónica, perante este problema que havia. E é também um encorajamento para todos nós. Este é aquilo que devemos fazer quando somos alcançados pelo Evangelho. Trabalhar. Na verdade, nós fomos criados para trabalhar. Não é? Já em Gênesis foi dada a ordem a Adão, antes da queda, de que o Senhor Deus colocou Adão no jardim para cuidar, para cultivar e guardar. Okay? E esta ideia de cultivar e guardar, no hebraico, é a ideia de trabalho. Como é que Adão poderia cuidar, cultivar, guardar o jardim, fazê-lo florescer? Do nada, só com um estalar de dedos. Não, envolvia trabalho braçal. Então a ideia de trabalhar, ao contrário do que muita gente dizia, e ontem falávamos sobre isso no estudo dos homens, a ideia de trabalho é uma ideia bíblica e é anterior à queda. Então é bom trabalhar. Deus criou o trabalho para o nosso benefício. Mas hoje em dia somos invadidos por todo o vento de doutrina que diz não, trabalhar não é bom. Okay? Trabalhar não é bom. O que é bom é ficar em casa. Não. Trabalhar é bom, trabalhar é bíblico. Não é? Sem dúvida que com a queda nós fomos afetados pelo pecado, o trabalho foi afetado. De tal forma que, conforme o apóstolo Paulo menciona aqui, trabalhar cansa, dá fadiga. Mas esse é o nosso mandamento. Foi para isso que nós fomos criados. Para nos afadigarmos, para trabalhar. E era este o mandamento do apóstolo Paulo para a igreja em Tessalónica, que ele vai ter que confrontar mais uma vez. Que eles não estavam efetivamente a trabalhar, mas estavam a viver de forma desordenada. Estavam a viver de forma desordenada, em preguiça. E no capítulo 11... Então, o apóstolo Paulo fala das consequências da desordem. Das consequências desta desordem. Então, primeiro ele menciona que, de facto, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Então, isto chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo. Já depois de ter ordenado em presença
que trabalhassem. Uma segunda vez, ordenado à igreja que exortasse, admoestasse os insubmissos, que já vimos que é uma descrição para aqueles que não trabalhavam, não viviam de forma disciplinada. Uma terceira vez chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo, talvez por Timóteo, que tinha, ou por outro meio, que eles não andavam em ordem, não estavam a trabalhar. Na verdade, esta é a exortação, esta é a informação que temos aqui do apóstolo Paulo. Antes se intrometiam na vida alheia. Então estas são as consequências da desordem, da preguiça, da indisciplina. E na verdade este era um problema no mundo greco-romano, a preguiça. E nós até temos evidência bíblica para isso. De que havia comunidades cristãs em que no seu meio havia pessoas que eram preguiçosas. Não é? Notem Tito, foi exposto há pouco tempo atrás a carta a Tito. Notem o que diz sobre os cretenses, da ilha de Creta, onde habitava Tito e ministrava Tito. Cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Esta era a descrição de Creta, da igreja de Creta. Ali era como os cretenses eram conhecidos, e isto certamente estava a invadir também a igreja. Este padrão fazia parte da igreja. Era um problema no mundo greco-romano, a ociosidade. Notem também o que é dito sobre as jovens solteiras, as jovens viúvas, na verdade, em 1 Timóteo 5. Então, Paulo, dando instruções sobre como proceder com as viúvas, fala primeiro das mais velhas e como deveriam ser tratadas, mas também fala sobre as viúvas mais novas e que apresenta o problema. Aprenderam a viver ociosas ou preguiçosas, andando de casa em casa. E não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. E aqui vemos a ordem de Paulo. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. É um pouco aquilo que vemos aqui. Intrometer-se na vida alheia. Aqui em 1 Timóteo 5, versículos 11 a 14. Então vemos aqui estas viúvas mais novas, que eu creio que eram viúvas que não tinham filhos para criar. Estas viúvas, em vez de, na verdade, até voltarem-se a casar, criarem filhos e se ocuparem, não. Ocupavam o seu tempo a falar da vida alheia, a cair no pecado da murmuração. E isso diz-nos algo, irmãos, que a inatividade, a preguiça, a ociosidade, o sedentarismo causa danos à nossa alma. Causa danos à nossa alma. E pode ter consequências até no lar. Notem o que é que diz Provérbios sobre a preguiça. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Diz nos Provérbios 21, 25 e o versículo anterior, Provérbios 19, 15, para quem está a tomar notas. Continua o Salomão, o rei Salomão, em Eclesiastes 10, 18, e ele diz o seguinte: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. É isto que Salomão diz sobre a preguiça. Não é? Então, como eu disse, a preguiça, a inatividade, a ociosidade pode ter consequências também no lar. Tanto para esposos como para esposas, no lar, que é um mau exemplo até para filhos e filhas. Não é? Agora, eu não sei se vocês já ouviram falar da geração nem. Quem é que já ouviu falar deste termo? Eu sei que em Portugal e no Brasil este termo já é usado. Jovens que não querem nem trabalhar, nem estudar. E eu fui à procura de estatísticas sobre isto em Portugal. Em 2023,
8,5% de jovens entre os 16 e 34 anos estão nesta situação. Não estudam, nem trabalham. Okay? Para terem números redondos, são 206 mil, tá bem, de 2 milhões de jovens nesta faixa etária, que não estudam nem trabalham, pelos diversos motivos, seja abandonar a escola cedo, seja doença ou incapacidade, mas aquilo que eu creio que é os motivos reais é falta de motivação, falta de oportunidades. Na verdade é preguiça, não querem trabalhar estes jovens, ok? E cresceu de 2022 para 2023 este número de jovens que nem trabalham, nem estudam. Okay? O sedentarismo está a proliferar, não só no mundo, mas também no nosso país. E vai ter até grandes consequências para o futuro da nossa economia. Imaginem jovens em idade normal para trabalhar, não querem trabalhar. Imaginem isto crescer com o passar do tempo. O que é que isso vai fazer às gerações futuras? Não é? Não vai haver gente para trabalhar, para criar valor para este país. Não é? Então isso vai ter danos também para a nossa economia, por não quererem fazer algo que Deus criou muito bem, que é o trabalho. Não é? Então vemos como é que a estratégia de Satanás para, efetivamente, não só destruir a família, aquilo que vemos em Gênesis, a família, mas também algo que foi criado em Gênesis, perfeitamente, de forma perfeita, o trabalho. Satanás quer destruir isso. Obviamente, Satanás, tudo aquilo que é bom, que é de Deus, ele quer destruir. E ele vai querer destruir também a ideia bíblica do trabalho. Hoje em dia, de tal forma que hoje em dia, eu já vi notícias sobre isso, testemunhos, de que são os pais que até vão com os filhos a entrevistas de emprego. Já imaginaram isto? Eu li este testemunho, eu fiquei de queixo caído. E eles falam nas entrevistas de emprego em nome dos filhos. Foi este o testemunho que eu li. Então isto são consequências até relacionais do sedentarismo. Jovens isolam-se em casa, a jogar, a ver filmes, a ver séries. Vão crescendo com esses hábitos, com o passar do tempo. De tal forma que têm consequências até na forma como falam ou não conseguem falar, relacionar-se com outras pessoas. Eu lembro-me bem de outubro de 2015 até março de 2016. O meu estágio terminou e eu estava à procura de emprego. Eu vou-vos dizer, amados, foi um dos períodos que eu mais desgostei da minha vida. Okay? Estar sem trabalhar. Okay? Estar sem trabalhar, estar em casa e logo, antes que me venham dizer que eu caí no pecado da ociosidade, logo tratei de me ocupar. Então entrei, fiz ali algumas disciplinas no seminário e também desfrutava de servir na igreja. Lembro-me de estar a servir no Ministério de Jovens. E aquilo que é bom era isso mesmo, ocupar-me, porque eu estava muito tempo em casa, à medida que eu mandava currículos, eu tive que arranjar forma de me ocupar. Não é? E deve ser isso, devemos combater. Se esta é a tua situação, talvez é a tua situação, cais neste pecado da preguiça ou do sedentarismo, faz algo, trabalha, faz algo com que te possas ocupar. Satanás vai usar o teu tempo livre para te fazer cair em pecado. Ok? Então continuamos. No versículo 12, nós vemos então aqui a segunda exortação de Paulo, nestes versículos. A elas, porém, a estas pessoas, as pessoas que andam desordenadamente, porém determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, com este peso autoritário da pessoa de Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Comam o seu próprio pão. Então, na verdade, esta exortação é a segunda vez que Paulo faz esta exortação. Não é? Já em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13, 11 e 12, o apóstolo Paulo fala disso mesmo.
com estas mesmas palavras. Ele diz, diligenciar-vos por viver tranquilamente e cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Então a exortação de Paulo perante o problema é: vão trabalhar. Não há outra forma de contornar o problema. Arrependam-se e vão trabalhar. Da mesma forma que nós vemos em Efésios, ele, numa nova igreja, ele a dizer àqueles que roubavam, primeiro àqueles que mentiam, para falar a verdade. Àqueles que roubavam, o apóstolo Paulo disse: vão trabalhar, para que tenham com que comer e de nada venham a precisar. Não é? Então a solução para o sedentarismo não há outra. É trabalhar. É efetivamente ocuparmos-nos com algo, termos alguma ocupação. Esse é o padrão que nós vemos nas Escrituras. Como eu já falei em Gênesis, foi dado a Adão o papel de trabalhar. Êxodo também, obviamente está subentendido num dos mandamentos para guardar o sábado, mas todos os outros dias temos que fazer o quê? Trabalhar. Então temos que trabalhar, estar ocupados 6 dias da semana. Este é o padrão das Escrituras. Nada mais, nada menos. Não são 5 dias, okay, de trabalho. Se trabalhas só 5 dias, arranja a forma de te ocupares no sábado, okay, com algo que seja produtivo. Okay? E não são 4, tá bem? Como muita gente já tem vindo a querer legislar e até introduzir nas empresas. Já há empresas que trabalham apenas 4 dias por semana. Bom, se esta é a tua situação, arranja algo para fazer os outros 2 dias. Okay? Fazer bricolagem, cozinhar, o que quer que seja. Okay? Mas temos que viver ocupados. Não devemos dar espaço à ociosidade nas nossas vidas. Isso deve invadir também os nossos lares. Pais e mães, não deixem os vossos filhos a cair no sedentarismo. Sejam primeiro vocês o exemplo no vosso lar de quem trabalha, de quem não cede à ociosidade, ao sedentarismo, mas ensinem os vossos filhos a trabalhar desde cedo. Okay? Pais aqui presentes, ocupem o tempo livre dos vossos filhos ensinando algum ofício, como, sei lá, pôr uma lâmpada, ou como, dependendo da idade, como cortar madeira, ou como aparafusar algo. Não é? Ensinem os vossos filhos a trabalhar, até nas tarefas domésticas. Estimulem os vossos filhos a levar o lixo, okay? A ajudar-vos com coisas para fazer em casa. As mães, igualmente, ajudem as vossas filhas também a não cair no pecado da preguiça, a aprenderem a ser preguiçosas, mas sim a aprenderem a ser diligentes. Seja cozinhar, seja como gerir as finanças, seja como fazer, sei lá, trabalhos manuais, bricolagem, qualquer coisa de útil para ocupar os seus tempos de forma produtiva e até abrindo o interesse deles para profissões que poderão ter no futuro. Então, pais e mães aqui presentes, vocês são muito importantes para que os vossos filhos, no futuro, não sejam preguiçosos. O tempo é agora. O tempo é agora. Então, devem providenciar oportunidades para os vossos filhos trabalharem dentro de casa, fora de casa. Até nas férias, que os vossos filhos vão colher peras, por exemplo, colher fruta no verão e serem remunerados por isso. Existe. E jovens fazem isso durante as férias, ou irem às vindimas e serem pagos por isso. Estimulem os vossos filhos a ocuparem o tempo, até o tempo de férias, o tempo livre, para que eles aprendam a ser diligentes, trabalhadores. Ok? Então esta é a exortação que vemos aqui do apóstolo Paulo. A preguiça resolve-se com trabalho, para que possam ter com que se sustentar e não depender de subsídios, não depender do Estado,
mas serem industriosos. Uma das coisas que o nosso pacto de igrejas batistas diz, nos exorta, é a sermos industriosos, sermos produtivos nos nossos trabalhos. E é isso que temos de fazer, porque fomos criados para trabalhar. Fomos criados para trabalhar. Bom, continua o apóstolo Paulo, já na parte final desta carta, e no versículo 13 ele disse: "E vós, irmãos", destacando aqueles que andavam desordenadamente do resto da igreja, e ele para os restantes, aqueles que não caíram neste pecado: "E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem." Se talvez esta não é a tua situação, continua a fazer o bem. Não te canses de fazer o bem. Continua com o teu viver piedoso para a glória de Deus. Foi isto que Paulo exortou também à igreja em Tessalónica. Bom, nos versículos 14 e 15, nós entramos numa outra parte deste estudo, desta pregação esta manhã, em que depois de resolvido o problema, exortado o problema do andarem desordenadamente, na verdade, fechando até esta epístola, encerrando esta epístola, o apóstolo Paulo faz uma exortação à obediência, nos versículos 14 e 15. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Então Paulo sabia da propensão, da inclinação à desobediência da igreja em Tessalónica, em vários aspectos até. E por isso Paulo fecha esta carta com esta exortação geral. Já fora dos problemas que tinha para tratar, o apóstolo Paulo diz: caso alguém desobedeça a esta epístola, notem, tomem atenção, vigiem, estejam em atenção para quem vai obedecer ou não obedecer às palavras desta epístola. E Paulo, ao mesmo tempo que introduz esta exortação, ele dá resposta a uma pergunta que nós devemos pensar esta manhã. O que é que nós devemos fazer com aqueles que são desobedientes? O que fazer com os desobedientes? Então estamos a tratar de desobedientes e o apóstolo Paulo vai dar dicas de como tratar, como agir com aqueles que não obedecem à palavra de Deus e vivem insubmissos no meio do corpo de Cristo. Bom, a primeira coisa que vemos no versículo 14 é não associarmos-nos com Ele. Okay? Não associarmos-nos com Ele. Não termos comunhão com eles. E como é que isto se manifesta de forma prática? Bom, pensando em algumas formas, por exemplo, perante alguém que está a viver de forma desobediente à palavra de Deus, nós, na verdade, não nos devemos associar com ele, não devemos convidar para casa. Na verdade, devemos afastar-nos desse tipo de pessoas. Não devemos fazer uso da nossa hospitalidade para receber pessoas desobedientes, por exemplo. Okay? Não devemos falar com a pessoa como se estivesse tudo bem. Termina o culto, vamos cumprimentar essa pessoa, sabemos que está em desobediência, mas ignoramos. Cumprimentamos, está tudo bem, etc. E não se faz menção. Parece que não aconteceu nada e esta pessoa não é desobediente. Não. Não devemos associar-nos com essas pessoas de forma alguma. Devemos afastar-nos dela e ter uma distância de segurança para com eles. Porquê? Porque o pecado, a desobediência, a indisciplina, é como um vírus, na verdade. Ele propaga-se na igreja. Até muitas vezes por meio da murmuração, da conversa alheia, de intrometer-se na vida alheia. É assim que a desobediência vai se alastrando na igreja. Por isso as medidas radicais do apóstolo Paulo. Não se associem com ele. Não tenham comunhão com essas pessoas. E há um propósito com nós não nos associarmos com estas pessoas. Qual é o propósito? É que, diz aqui o apóstolo Paulo, para que fique envergonhado. Então nós não devemos tapar os olhos na igreja de Cristo ao pecado. Devemos afastar-nos dessas pessoas.
para que elas fiquem envergonhadas. Não para que sintam que realmente algo de mal se passa na vida dessa pessoa. E que eu não quero ter comunhão, relacionamento algum por causa desse pecado. Ok? Então, devemos afastar-nos para que essa pessoa se envergonhe, não sem antes fazermos algo que muitas vezes temos vergonha de fazer. Todavia, não o consideres por inimigo, mas adverti-o como irmão. Então estas pessoas que andam desordenadamente e de forma desobediente na Igreja de Cristo, na verdade o apóstolo Paulo está aqui a dizer, atenção, não o consideres como um descrente. Okay? Como ele já instruiu em muitas cartas, como por exemplo 1 aos Coríntios. Não, estas pessoas devem ser consideradas irmãos na fé. Mas devemos deixá-los envergonhados, não sem antes adverti-los como irmãos. Devemos confrontar essa pessoa. E isso não é apenas o papel dos pastores, dos anciãos da igreja, ou até dos diáconos. É a responsabilidade de todos nós. Instrui-nos Mateus 18, quando vemos um irmão que está em falta, não está a dizer para ir chamar o líder, para ir falar com ele. Não, vai tu e adverte, admoesta, avisa o teu irmão. E essa é a responsabilidade de todos nós. Zelar pela santidade da igreja, pela obediência da igreja às Escrituras, é um papel de todos nós. Toda a igreja nos seus elementos, é um guardião da verdade. Todos nós somos guardiãos da verdade e da santidade na igreja de Cristo. Por isso, quando vemos algo que não está conforme às Escrituras, devemos confrontar. Temos toda a autoridade nas Escrituras para confrontarmos uns aos outros. Ok? Então devemos efetivamente advertir essas pessoas com a esperança que ela se arrependa. Obviamente, se essa pessoa não se arrepender, Mateus 18 dá-nos outros passos para nós seguirmos. Chamar testemunhas. Chamar até a liderança da igreja, levar a público na igreja, para que essa pessoa seja confrontada e com a esperança de que se arrependa. Não é? É assim que nós devemos tratar com aqueles que são indisciplinados no meio do corpo de Cristo. Não associarmos-nos com ele, mas admoestarmos esses irmãos. Bom, no versículo 16, o apóstolo Paulo termina esta carta, termina esta secção, exortando a igreja à paz. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Mesmo até na resolução de conflitos bicudos, insubmissão, indisciplina, é o desejo de Paulo que a igreja possa resolver todos esses problemas e continuar a andar em santidade com paz. Com a paz que nos alcançou em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a nossa paz. Foi Ele que trouxe a paz com Deus. E é essa paz que tem que ser praticada, mesmo nos nossos relacionamentos, mesmo quando há indisciplina. Não é? Fazermos tudo para preservarmos o vínculo da paz que temos em Jesus Cristo. E essa é a responsabilidade de todos nós. No versículo 17 e 18, nós vemos então as palavras finais do apóstolo Paulo. No versículo 17, ele dá a saudação é de próprio punho, Paulo. Isto nota-nos que provavelmente, muito garantidamente, não foi ele que escreveu a carta. Obviamente ele transmitiu o conteúdo da carta. Alguém esteve a escrever o conteúdo da segunda carta aos Tessalonicenses por ele. Mas ele no versículo 17 diz isto para que fosse certificado que todas estas palavras eram ensino apostólico. Então, para certificar-se da autoridade desta carta, o apóstolo Paulo diz isto aqui. A saudação é de próprio punho. Este é o sinal em cada epístola, é assim que eu assino. Para dar peso às palavras, às instruções desta carta. E
E no versículo 18 é uma bênção apostólica da parte do apóstolo Paulo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Era esta graça que só temos acesso em Jesus Cristo, que iria permitir à igreja em Tessalónica cumprir todas as palavras desta carta. Lembrando que é a graça em Jesus Cristo que iria permitir à igreja em Tessalónica, como bem estudamos, permanecer fiel, vivendo para a glória de Deus, mesmo no tempo, mesmo vivendo passando por perseguição. Mesmo sendo perseguida por judeus, era a graça de Jesus Cristo que iria continuar a sustentá-los. Mesmo no meio de aflições, agitações, distrações por causa dos eventos futuros, era a graça de Jesus Cristo que lhes levaria a pensar na eternidade com Cristo, na sua reunião com Ele, que permitiria que eles continuassem a viver focados em Jesus Cristo, viver de forma fiel para Ele. Seria a mesma graça de Jesus Cristo que permitiria que eles pudessem viver em ordem para a glória de Jesus Cristo. E é assim para nós também, amados, que possamos depender de todas as coisas para que nós, com o Evangelho que nos alcançou, com o Evangelho que nos salvou, nós vivamos de modo diferente aos demais. E até mesmo em relação ao trabalho, nós possamos transmitir o aroma de Cristo. Possamos agir como sal e luz neste mundo que se corrompe, que não quer trabalhar, que não quer viver de forma ordeira. Mas pela graça de Jesus Cristo, que um dia nos alcançou, possamos então marcar a diferença, pregar o Evangelho até na forma como nós trabalhamos, encaramos o trabalho. Então, quando nós vivemos de forma honesta e os nossos colegas ficam impressionados ou até nos tentam a desobedecer ao Senhor, que seja essa uma oportunidade de dizermos porquê é que fazemos o que fazemos, porquê é que trabalhamos da forma que trabalhamos, porquê é que vivemos nos nossos lares de uma forma ordeira. Porquê? Porque a graça de Jesus Cristo nos alcançou. Então, com isto, amados, terminamos então o estudo desta segunda carta aos Tessalonicenses, com inúmeros ensinamentos à luz da vinda de Jesus Cristo, que nós devemos então entesourar nos nossos corações e que essa mesma vinda e a reunião com Ele nos ajude a viver de forma digna no presente para a sua glória. Amém? Oremos ao Senhor. Pai Santo, eu oro em meu favor, em favor dos meus irmãos, para que em todas as coisas não nos cansemos de fazer o bem e que diante das nações que caem no pecado da preguiça, Senhor, desvalorizam o trabalho que Tu criaste, Senhor, para o nosso bem. Que, na verdade, nós, povo redimido no nome de Jesus Cristo, Senhor, possamos marcar uma diferença. Senhor, retardar a corrupção deste mundo, deste país, Senhor, da nossa cidade, pela forma ordeira como nós vivemos, para a Tua glória, Senhor. Te pedimos tudo isto no nome precioso de Jesus. Amém.